Pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, às vezes nós ficamos naquela pergunta, sabe, de por que algumas coisas da minha vida não dão certo? Às vezes nós nos comparamos muito, que é um grande erro. Nós colocamos nossa vida e comparamos diante de outra pessoa e nós não entendemos o que a gente está fazendo de errado. Eu quero dizer para vocês que quando eu fiz essa pergunta para mim, eu entrei numa imersão assim de estudos, querendo entender o porquê, o que algumas coisas da minha vida não eram do jeito que eu gostaria que fosse. E eu entendi que muitas das vezes, quando as coisas não estão do jeito que nós gostamos, é porque nós não estamos em conformidades com as leis do Senhor. Gente, isso é tão sério, sabe? Eu não comecei a estudar referente a isso, né? Que hoje eu entendo que a Bíblia é o maior manual que nós temos nas nossas mãos e não valorizamos. Mas quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fui para a parte da física quântica, entender como funcionava a energia, essas coisas. E eu entendi que, na verdade, aquilo ali só era uma maneira de explicar de maneira diferente aquilo que o Senhor já nos explica pela Bíblia. Então, gente, hoje eu queria dar essa dica assim para vocês começarem a ler a Bíblia de uma maneira, de um parâmetro assim de estudo, sabe? Como se tivesse alguém sentado perto de você e tivesse te aconselhando. Sabe, não matarás, não roubarás, ou então honra seu pai, honra sua mãe, e serão prolongados os dias das suas vidas. Então, assim, eu comecei a entender que Deus tem tantas promessas para as nossas vidas. Eu não sei se isso para você é tão claro, mas para mim era muito estranho, subjetivo. Como assim promessas? O Senhor vai cumprir as suas promessas. O Senhor cumpre mesmo as suas promessas. Mas existe uma questão que nós muitas vezes deixamos de mencionar para algumas pessoas. É que para o Senhor, Ele é imutável. Ele não depende da minha ação para que Ele cumpra as promessas dEle. Porém, o Senhor Ele é tão organizado que para que as promessas dele sejam cumpridas, elas precisam estar alinhadas, digamos assim, alinhadas com aquilo que ele colocou. Por exemplo, você quer ter vida longa? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os dias da tua vida. Então assim, eu te dou vida longa, porém, para que eu faça isso, você precisa fazer aquilo, no sentido de cumprir um pré-requisito daquilo que eu estabeleci. Eu não sei se eu estou sendo bem clara, eu vou melhorar porque eu estou estudando, acho que todos nós precisamos melhorar todos os dias, mas eu entendi que se eu quero que algumas coisas sejam da maneira que o Senhor preparou para mim, que é muito melhor do que aquilo que eu quero para minha vida, eu preciso entender quais são os pré-requisitos, digamos assim. E esse pré-requisito eu só posso encontrar na Bíblia. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar, como eu disse, mais indo para o lado da física quântica, e um dos livros que eu li foi As Leis do Universo. Então, assim, existem algumas coisas que você precisa fazer para que as promessas do Senhor sejam cumpridas na sua vida. Uma das coisas, assim, que eu acho que vários autores dizem eles são, vamos dizer assim, unânimes em dizer que a gratidão é uma delas. Comece a ser grato por tudo aquilo que Deus tem dado em sua vida, com riqueza de detalhes. Pratique isso, não pare de praticar isso na primeira tentativa, porque eu mesma, primeira vez que eu comecei a fazer isso, eu não conseguia encontrar motivos para ser grato, porque a minha mente ela estava vibrando numa frequência assim de muita tristeza, de me sentir muito inferior às pessoas por alguns problemas, que como todo mundo tem, né? E aí eu percebi que eu tive que insistir. Eu segui o conselho de um dos autores do livro que eu estava lendo,
E ele falou, não, mantém isso, porque no longo dos dias você vai melhorar. E é verdade. Hoje, quando eu paro eu tenho um caderno de gratidão, acho que eu já mostrei até para vocês aqui no canal. Quando eu paro para escrever no meu caderno, muitas das vezes eu tenho que parar porque eu já tô, sabe, rindo mais do que uma folha de gratidão, porque tem tanta coisa pra gente ser grata. Eu fico até emocionada porque quando você vira essa chave, você começa a entender que Deus cuida de você em cada detalhe da sua vida, em cada detalhe. E então, quer dizer, nas leis do universo, uma das coisas é a gratidão, outra coisa é a lei da não resistência. Aquilo que acontece na sua vida, não resista, você vai ficar com mais dificuldade de viver a vida quando você fica resistindo, quando você acha que você é inferior às pessoas. É a lei do